Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há que possa me guiar. Sou que precisa de um pastor, nem as trevas me tragam medo e morte, e assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, que habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Com esse pensamento tão lindo, com essa mensagem tão maravilhosa, nós, como ovelha, precisamos de um pastor. Vamos ajoelhar e vamos buscar mais uma vez a presença de Deus em oração. Deus bendito, mais uma vez estamos de joelhos diante da tua sagrada presença, Senhor, para te dizer, ó Pai, muito obrigado, porque um dia nós estávamos perdidos, nós estávamos como ovelhas sem pastor, perdidos nas trevas, e o Senhor, com seu bondoso amor e misericórdia, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui estamos, Senhor. Nós estávamos feridos, machucados pelos espinhos do pecado, abatidos, sofrendo, mas o Senhor nos chamou para nos dar alegria, felicidade eterna, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque um dia enviaste teu Filho querido, deixando o céu, a adoração dos anjos, glória, se fez carne, pecador, para nos resgatar. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer,
Eu só tenho uma coisa para dizer: que amor. Obrigado, meu Deus. Porque hoje nós temos esperança. Vivíamos sem esperança, hoje temos esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, abençoe tua igreja, que agora está de joelho diante de ti. Cada pessoa, Senhor, com seus problemas, suas dificuldades, com suas tristezas, machucada por alguma coisa desta vida. Mas, meu paizinho querido, seja um bálsamo para essas pessoas. Que a tua graça possa bastar na vida dessas pessoas. E na minha vida também, Senhor, que eu preciso. E eu tenho certeza, Senhor, que nesta manhã o Senhor vai falar aos nossos corações. E nós vamos sair daqui com a certeza de que estivemos um encontro verdadeiro com o nosso Deus. Que neste momento prepare nosso coração, nossa mente, para nossos ouvidos, para os ouvirmos a tua palavra, ouvir a tua voz. Fala, ó Deus, aos nossos corações nesta manhã. Pai, quero também entregar em tuas mãos teu servo, o qual escolheste nesta manhã. É indigno, pecador, falho, defeituoso, mas o Senhor escolheu. Que o Espírito Santo possa usá-lo de maneira poderosa. Que ele não venha falar de si, da sua pessoa, mas que fale de Jesus, para que nós possamos sair daqui nesta manhã saciados com a palavra do Senhor. Pai, perdoa nossos pecados, dê-nos a tua paz e abençoa agora os momentos que se seguem em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, povo de Deus. Maranata. E nós? E logo? Amém. Jesus está às portas. Abra sua Bíblia, meus queridos. Salmo 23. Abra sua Bíblia. E eu gostaria da compreensão de todos. Nesse momento, como fala em Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então esse é o momento do ser humano ficar calado e Deus falar aos nossos corações. Amém? Esse é o momento que ouvimos. Não deixe nada tirar sua atenção. Estou vendo também que lá fora há muita zoada devido à oficina do menino ali, mas busque se concentrar na palavra de Deus. Como o irmão José mencionou aqui, ele há de falar aos nossos corações nesta manhã. E aqui na frente, meus queridos, eu quero falar para vocês que estão aí nos bancos, lá no fundo, aqui na frente ainda tem espaço. Se você assim aceitar o convite, vir aqui mais perto, não estou dizendo que você aí não venha ouvir, mas fica melhor para a nossa interação. Tem bancos aqui vazios. Salmo 23, amém? Amém. Fechando nossos olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nesse momento toda a terra se cala diante de Tua presença, porque o Senhor é soberano sobre nós. E nesse momento nos calamos, mas abrimos os nossos ouvidos para Te ouvir. Que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio desse salmo, Senhor. Venha abençoar grandemente a Tua igreja nesse momento, que Teu Espírito possa ser derramado sobre cada um aqui presente. Amém. E que possamos transparecer a luz que vem brilhando de Ti sobre nossa vida e na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, salve a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vocês também que estão aí nos ouvindo por meio da internet, né, YouTube, Facebook. Que Deus possa ser
honrado e glorificado por meio da vida de cada um de vocês. Uns vão ouvir a mensagem hoje porque estão assistindo ao vivo, outros vão assistir outros dias, quem sabe até anos para frente, mas que Deus possa alcançar todos os corações que hoje há de ouvir a sua voz, onde quer que eles estejam. Então que Deus possa nos abençoar grandemente. Onde você está, abra sua Bíblia. Aqui a igreja já abriu. Você que estiver em casa, abra sua Bíblia também no Salmo 23. Vamos fazer a leitura. É um salmo maravilhoso. Aqui lemos: o Senhor é o meu pastor e nada, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Certo tempo houve um concurso para radialista, e naquele momento, para esse concurso, foi escolhido para que o concurso fosse dirigido por meio de um texto da Bíblia, por meio de um capítulo bíblico. E ali foi votado, o mais votado de todos os textos bíblicos para aquele concurso foi o Salmo 23. Várias pessoas ali se destacaram ao fazer a explanação do Salmo 23. Muitos falaram com muito amor do Salmo 23. Mas teve uma pessoa que se destacou. Uma pessoa de idade avançada, um homem já velho. No momento em que ele foi falar do Salmo 23, ele conseguiu tirar lágrimas das pessoas. Mas o que foi que diferenciou aquele homem dos demais que narrou o Salmo 23 ali para aquele concurso? Todas as pessoas que foram dezenas, centenas de pessoas, eles conseguiram falar bem do Salmo 23, eles conheciam bem o Salmo 23, mas a diferença daquele senhor é que ele conhecia o pastor do Salmo. E todos vão aplaudir. No Salmo 23, quando começa aqui no primeiro verso, ele fala a nós: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto ele nos traz uma segurança. As pessoas, quando estão passando por dificuldades, ela abraça esse salmo, porque acredita que o Deus que escreveu esse salmo, ele vai suprir as suas necessidades. Tem casas, quando nós chegamos, a Bíblia está aberta no Salmo 23. Certa vez eu cheguei na casa de uma conhecida minha. Cheguei lá, estava uma Bíblia aberta, empoeirada. No momento que eu estava apresentando Cristo a ela, eu perguntei se ela tinha uma Bíblia. Quando ela disse: eu tenho, está ali. Ao avistar em cima do seu armário, ela aberta, eu fui pegar aquela Bíblia. Eu disse: eu posso pegar? Ela pode. Estava aberta no Salmo 23. Quando eu peguei a Bíblia, ela se quebrou em minhas mãos. Fazia tempo que aquela Bíblia estava aberta naquele salmo. Mas, meus queridos, o salmo menciona: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: está faltando algo para você?
Você tem 3 bilhões na conta bancária? Você tem 3 bilhões? Você tem um carro importado na sua garagem? Você tem uma fazenda vasta? Então está faltando alguma coisa. Está faltando. Porque existem muitas pessoas que confiam no Deus do céu, mas eles estão vivendo faltando um olho. Está faltando um olho. Então o texto aqui não está falando correto. O Senhor é o meu pastor e nada. Olhe bem, preste atenção no texto. Se o texto está dizendo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então algo está aqui errado. Porque tem pessoas que está faltando uma perna e até as duas. Tem pessoas que estão vivendo sem os braços, sem alguns órgãos. Não é assim? Tem pessoas que hoje não tem nada em sua despensa, mas o Salmo está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus queridos, no original hebraico não é assim que está escrito. Porque o texto, vejam bem, para a nossa reflexão, o hino que passou aqui no telão, quando chegou aqui nessa parte, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Apresentou aqui um pasto verde bem bonito e ali um cordeirinho ali no centro. Não foi assim? É diferente do que a realidade do Salmo apresenta. Os pastos verdejantes lá em Israel, não é na tua casa não, Israel, é lá em Israel mesmo. Os pastos verdejantes é comparado com o sertão da Paraíba, quando a gente vai para a barragem de Acauã. É como se fosse aquilo ali. O pastor das ovelhas, quando ele se encontra lá com as ovelhas, com o seu rebanho de ovelha, ali tem um punhadinho de arbustos aqui, outro punhadinho lá na frente, outro punhadinho acolá, ali. Mas o texto está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. No original hebraico, meus queridos, lá diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Amém? Esta é a realidade do texto bíblico. Aí agora a gente encaixa a realidade das ovelhas confiarem em seu pastor. Por quê? Eles sabem que seu pastor não vai deixar faltar nada. O pastor está ali, um arbusto aqui, outro ali, mas enquanto as ovelhas estão comendo aquele pouco arbusto, ele está andando à procura de mais arbustos para trazer para suas ovelhinhas se alimentarem. Então o texto bíblico no original ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque elas confiam em seu pastor, confiam na providência que ele está tendo para cada uma delas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Elas confiam. O texto está falando da confiança que ela tem com o seu pastor, com o seu dono. Interessante notar, meus queridos, aqui quando ela diz: leva-me para junto das águas de descanso. Lá em Israel, tanto os nômades como os beduínos, eles são pastores de ovelhas também. Na maioria das vezes, aquela água de descanso, que é um poço de água que se encontra ali em meio ao deserto, ali água de descanso porque não tem corrente alguma, ela está parada. E muitas vezes aquela água de descanso não é a água que nós imaginamos, cristalina, bela, aquela que traz a vontade de beber bastante. Muitas vezes aquela água está um pouco enlodeada, ela está um pouco amarronçada, devido a ela estar parada. Mas naquelas águas de descanso, é ali onde a ovelhinha tem a sua alma refrigerada. Mas muitas vezes aquela água ela desaparece dali e vai nascer em outro lugar. E ao nascer em outro lugar, muitas vezes ela nasce num lugar muito distante. Então era necessário, era preciso o pastor viajar
a quilômetros de distância para saciar a sede daquela ovelhinha. E outro ponto interessante, meus queridos, que eu quero aqui deixar ciente na mente de vocês: as ovelhas, elas eram acostumadas com o seu pastor. Se o pastor das ovelhas pegasse, vamos supor, eu aqui vendi 10 ovelhas, vou vender 10 ovelhas para Israel, meus queridos, não ia demorar muito para aquelas ovelhas morrer no aprisco de Israel, porque as ovelhas estavam acostumadas comigo. Eu era o pastor das ovelhas, elas desde crianças, desde novinhas, aprenderam a andar comigo. Então, se eu pegar aquelas ovelhas, vender para outra pessoa, então só se ele for açougueiro, para pegar aquelas ovelhas e matá-las para vender. Porque se ele for um outro pastor de ovelhas, com pouco tempo as ovelhinhas morrem, porque ela aprendeu a ouvir a voz do seu pastor. É como está relatado no Evangelho de João, capítulo 10. Quando Cristo diz que Ele é o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem a Ele. Ele é a porta do aprisco, a qual o que entra por Ele entrará e sairá e achará pastagem. Logo vamos ler esse texto. Então, por que o aprisco? Ele dizendo: eu sou a porta do aprisco. A porta do aprisco, meus queridos, era um lugar construído com pedras, mais ou menos nessa altura, uma altura mais ou menos de 1 metro. Então era construído aquele aprisco e só tinha uma entrada para as ovelhas estarem seguranças ali. O pastor pegava arbustos espinhosos, colocavam por cima do aprisco e colocava alguns ramos, uns capins também, para que, se ela quisesse se alimentar, ela se alimentasse. Mas ali aqueles arbustos espinhosos era para proteger a ovelha, para proteger dos lobos, para proteger dos mercenários, para proteger dos açougueiros. E durante a noite, olha bem, era um ritual que o pastor tinha todos os dias. O pastor, logo cedo de manhã, quando ia pegar o seu rebanho de ovelha e ia levar para o aprisco, ele tinha um ritual diário. Esse ritual, ele contava as suas ovelhas. Era ela saindo e ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 100. E no momento em que terminava a alimentação diária, ele novamente contava uma por uma para levar para o aprisco. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Para se certificar que não ia faltar nenhuma de suas ovelhas. As ovelhas, se ele quisesse exatamente ter um descanso, ele tinha que colocar o seu filho desde novo para cuidar das suas ovelhas, para que elas pudessem, ao crescer, se acostumar com aquela criança, porque na ausência dele, a criança estava cuidando das ovelhas. Vocês não vê no Salmo 23 uma história semelhante a outros capítulos bíblicos? Você não vê no momento em que Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel? No momento em que chegou lá, Jessé apresentou 7 de seus filhos, tudo já com idade de ir para a guerra, mas faltava um que não estava lá. Ele estava fazendo o quê? Cuidando de ovelha. Ele estava cuidando da ovelha do seu pai. Ele era o quê? Criança. Ele era uma criança. Então o pai já colocou o seu filho diante daquele rebanho para cuidar das suas ovelhas, e a ovelha obedecia a ele. As ovelhas cuidavam dele. Ou seja, eles cuidavam da ovelha e elas obedeciam a ele. Tem uma outra história bíblica que dá para assemelhar a essa história também. O pastor divino, Deus, enviando o seu filho para nascer em meio ao rebanho e elas aprender a ouvir a sua voz. Dá para assemelhar também no Salmo 23. Meus queridos, isso é maravilhoso quando estudamos, examinamos cuidadosamente
as Escrituras Sagradas. E ali conseguimos visualizar o pastor das ovelhas, criando ela com bastante carinho, com bastante amor. Mas o mais interessante de notar é que no aprisco, aquela redoma quadrada de pedras, muitas vezes quando era no inverno chuvoso, ele escolhia um lugar que tinha essa redoma quadrada de pedras, uma porta e tipo uma casinha para acolher as ovelhas embaixo, para que elas não se molhassem ou não adoecessem durante a chuva. Mas o pastor ali apresenta o seu cuidado para com suas ovelhas. Como o primeiro texto diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. No momento das águas de descanso, que ele precisava andar quilômetros, Davi, no momento em que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, o seu irmão demorou a chegar. Por quê? Ele estava com as ovelhinhas num lugar distante, levando água para ela tomar, levando elas para tomarem água. Muitas vezes a ovelha chegava exausta e precisava do pastor das ovelhas pegar aquela água na sua mão ou em um recipiente e levar para a ovelhinha tomar a sua água. E a mesma água que a ovelhinha tomava, aquela aguinha barrenta, era a mesma água que o pastor tomava junto com ela. Interessante, né? A mesma água. O pastor se igualava às suas ovelhas. A mesma necessidade que elas tinham, ele também tinha. Ele cuidava com bastante amor e carinho das suas ovelhas. No momento em que aqui fala, no versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Isso aqui é maravilhoso, meus queridos, notar isso aqui. No momento em que a água ficava escassa, aquela fonte de água que estava aqui, ela desapareceu e agora nasceu em outro lugar, era necessário o pastor das ovelhas conduzir ela a outro lugar muito distante. E muitas vezes ele tinha que passar por vales, desfiladeiros, que muitas vezes o caminho era estreito para se passar. E no momento em que ele ia com o seu rebanho, muitas vezes já vinha outro pastor da fonte de água com o seu rebanho. E era maravilhoso quando ali se encontravam os dois pastores. Quando eles paravam e ali olhavam para as suas ovelhas e eles faziam um som, como se fosse esse. É um pouco até bizarro, mas eles faziam esse som. As suas ovelhas que estavam dispersas, elas se juntavam e faziam fila, e o pastor ia andando e a ovelha atrás dele. Quando os pastores se cruzavam, nenhuma se misturava com a outra, nenhuma. Se o outro fizesse algum som parecido, elas não davam ouvido, porque conhecia a voz do seu pastor. Nenhuma se misturava. É por isso que no Evangelho de João, quero que você abra Evangelho de João, mas deixe marcado o Salmo 23. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, mas deixe marcadinho o Salmo 23. João capítulo 10. A gente vê também que pela história real dos cuidados dos pastores com o seu rebanho, a gente visualiza as parábolas que Jesus ele mencionava, como na contagem das ovelhas, ao sair e ao entrar. Jesus ele contou uma parábola assim ou não? Contou das 99 ovelhas. Ele disse que uma se perdeu e ele foi à busca da que tinha se perdido. Se perdeu porque exatamente ele só notou porque ele contou sua ovelha, e ao perceber que ela tinha se perdido, ele deixou as 99 seguras no aprisco e foi à busca daquela que se perdeu. Então era hábito, costume dos pastores de ovelha. Versículo 9 diz, do capítulo 10 de João, capítulo 10, aqui diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo,
entrará e sairá e achará pastagem. Olha que texto interessante. Jesus está dizendo que é a porta de quê? Do aprisco. Ele diz que aquele que entrar por ele será o quê? Salvo. Então, se você está no aprisco de Cristo e inventar de deixar o aprisco e ir para fora dele, você vai fazer o quê? Se perder. E não é vontade nem desejo do pastor das ovelhas que uma de suas ovelhas se perca. O desejo dele é que as ovelhas se salvem. Nenhuma delas ele quer que se perca. Por isso que quando ele conta suas ovelhas e nota a falta dela, ele deixa as que estão no aprisco em segurança e vai à busca daquela que se perdeu. Ele não quer que nenhuma se perca, mas ele diz que aquela que entrar pela porta do aprisco, essa será o quê? Salva. Você entrou hoje na porta do aprisco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você é candidato à salvação. Mas não busque se perder. Não busque se perder. Você entrou pela porta. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Olha que texto interessante, meus queridos. Os lobos arrebata e a dispersa. Por que o texto bíblico está falando dessa forma? Porque quando o pastor das ovelhas ele se encontra diante do seu rebanho, quando as ovelhas veem o perigo, quando elas notam o perigo, ela não se dispersa, elas se juntam diante do seu pastor. Amém? Mas quando as ovelhas não estão com o pastor divino, ela se encontra com o mercenário. Quando vê o lobo vir, o mercenário faz o quê? Foge, porque ele é mercenário, ele não é pastor. Ele foge. Aí os lobos fazem o quê? Arrebata as ovelhas e elas ficam dispersas. Certa vez lá em Israel, meus queridos, teve uma guerra por poder. E alguns, como sabemos que Israel é rico em petróleo, e buscou ali prejudicar o seu irmão e colocou fogo nos reservatórios de petróleos. Ali existem muitos pastores de ovelha, como eu falei para vocês, nômades, beduínos, e ali estavam com suas ovelhas, ele cuidando. Quando colocaram fogo em um reservatório de petróleo, aquele reservatório explodiu. Na explosão, foi interessante notar, pelo menos foi a pessoa que relatou o acontecimento. Ele disse que as ovelhas que não estavam perto do seu pastor, elas correram, se dispersaram. Foi difícil juntar elas depois. Mas as que estavam próximas do seu pastor, todas correram para junto dele e se juntaram, tudo uma com a outra. Estavam com medo, mas ficaram juntas com o seu pastor, porque sabia que ele ia as proteger. Por isso que o texto bíblico fala, no versículo que lemos, 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Verso 13: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Verso 14: Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É o detalhe que quando o pastor estava indo pelo vale da sombra da morte, elas não temeram passar por ali, porque o pastor das ovelhas, ele falou com elas, e ao falar elas saíram atrás dele, uma a uma, e não se misturaram com as outras, porque estavam com o seu pastor. Meus queridos, quando o texto bíblico fala que a tua vara e o teu cajado me consolam, isso é o que me deixa mais confortante.
Isso é o que me chamou mais atenção no Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus queridos, os beduínos, vou falar bastante desse povo, que está lá cuidando das suas ovelhinhas, bastante amor, carinho, dedicação. Vocês já viram passar aqui uma ilustração do pastor quando ele sai à busca da sua ovelhinha que estava perdida? Ele traz sua ovelhinha como? No colo, não é assim? A ovelhinha vem no colo, vem nos seus ombros. Sabe por quê, meus queridos? Quando a Bíblia fala no Salmo 23 que ela fala que a sua vara e o seu cajado, ou seja, o seu bordão e o cajado me consolam. Sabe o que simboliza a vara ou o cajado? Simboliza correção, disciplina. Então não é errado os pais querem corrigir os filhos no momento em que ele já desobedeceu muito às suas orientações, com uma chinelada, uma palmada. Não é errado, porque o Salmo 23 me garante isso. Porque Rodrigo Silva, em uma de suas excursões, ele estava dentro de um ônibus, onde naquele momento um pastor de ovelha pegou uma ovelhinha, colocou diante de toda aquela multidão que estava dentro do ônibus, colocou aquela ovelha ali. Ele pegou a sua vara, o seu cajado, e bateu naquela ovelha, quebrando a sua pata. Quebrou. Todos aquele povo ficaram ridicularizados. Cadê? Não tem ninguém para ver uma coisa dessa? Não tem ninguém que proteja os animais aqui? Não tem uma ONG que possa ver um negócio desse e punir essa pessoa pela ação que ele fez aqui e maltratou esse animal? Em seguida, aquele nômade pegou aquela ovelhinha, colocou em seus braços e foi para um lugar, e agora pegou umas talas, ataduras, e enfaixou a patinha daquela ovelhinha. E depois o Rodrigo Silva foi procurar saber o motivo. Ele disse: essa ovelha aqui, ela já me deu muito trabalho. Ela se acostumou a fugir do aprisco. E o pastor, para salvar a vida da ovelha, para que os mercenários, meus lobos, viessem arrebatá-la, ele quebrou a pata dela. Era a única maneira dela ficar dentro do aprisco. Era a única maneira dela não fugir do seu rebanho, do seu redil. E muitas vezes é necessário Cristo, com o seu bordão, com o seu cajado, exatamente nos quebrar. E o que é que está precisando ser quebrado em nossa vida, para que eu e você não precise sair do redil de Cristo? O que é que está precisando ser quebrado em mim e em você? Os cuidados do pastor divino. Você pode ver, meus queridos, quando a cena apresenta Cristo com sua ovelha em seus braços, só assim, daquela maneira, ela aprende a conhecer o seu pastor mais de perto. Ela começa a sentir ele, a sua presença, 24 horas cuidando daquela ovelhinha, não deixando ninguém cuidar a não ser ele. Ele mesmo coloca os remédios, ele mesmo faz as ataduras dela, é ele que cuida. E depois que ela está com a sua patinha sarada, você está pensando que ela vai fugir novamente? O tempo que ela passou para cicatrizar as suas feridas, ela aprendeu a amar o pastor das ovelhas. Ela não quer mais se apartar daquele pastor. O desejo e a vontade dela é de estar junto com ele para onde ele for. Ela não quer mais viver longe, porque viu que aquele pastor ama e não quer se afastar dela. Jesus, ele te ama.
Ele não quer se afastar de você. O que vai ser necessário para Ele fazer para salvar a tua vida? Mas você precisa quebrar a tua prata. Nossa justiça, nós não somos nada. Diante de Deus não somos nada. A nossa justiça é assim que somos diante de Deus. A nossa justiça são trapos de imundícia comparado ao que Deus tem feito por mim e por você. Diante dele nós estamos perdidos. É isso que o pecado fez comigo e com você. Diante dele estamos perdidos. Diante de Deus nós estamos condenados. Nosso nome está sendo escrito no livro da morte para a perdição. E é o pastor divino, com sua justiça, com o seu manto, com o seu manto de justiça, ele chega diante do Pai com suas mãos perfuradas e diz: foi por Flávio, meu Deus, meu Pai, foi por ele que eu derramei o meu sangue. Eu coloquei minha justiça sobre ele, e diante de toda a humanidade ele agora se encontra justo como um crente, sem defeito, sem falha, sem mancha. E é assim que Deus ele quer fazer com cada um de nós, porque nossa justiça são trapos de imundícia diante de Deus, mas é a justiça de Cristo, a sua capa que tem nos coberto e feito por onde eu e você, diante dele, temos a oportunidade de salvação. Então hoje o apelo que eu faço a vocês é para que vocês, para mim, que ao estudar esta mensagem, ela mexeu muito comigo. Ela tirou tudo que estava ali me incomodando. Lembre-se que nós somos ovelhas de um rebanho. Nós não participamos de uma alcateia de lobos, porque lobo é que machuca lobo. Lobo se morde entre si. Ovelhas não. Ovelhas se abraçam. Ovelhas se unem em um só propósito. Lobos não. Ovelha come carne? Não. Lobos sim. Mas lobos comem capim? Comem, porque o capim serve para a medicina. Você pode olhar que cachorro, gato, todo animal eles comem o capim. Você pode pegar um gatinho, um cachorro que você tem de estimação, vai andar com ele, você vai ver que o cachorro ele come o capim, porque o capim serve para algo medicinal em sua vida. Mas o lobo, ele pode ficar comendo capim para sempre? Só por um milagre. Só por um milagre de Deus. Somos ovelhas que precisam de um pastor. Somos ovelhas que estamos dentro de um aprisco, o qual se encontra na porta é Jesus, o pastor das ovelhas. Quem entra por ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E ele diz no Evangelho de João 10, verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amados, eu estou um pouco aqui com as emoções a mil, mas eu irei louvar a Deus com o hino. Não analisem a imperfeição do cantor. Preste atenção na mensagem do hino. Não irei fazer aqui apelos para quem é adventista, quem não é adventista. O apelo que eu irei fazer para aqueles que querem fazer parte do rebanho de Jesus. No momento em que você ouvir o hino,
e o hino tocar o teu coração, eu gostaria que você se colocasse de pé. E se quiser também aceitar o apelo mais avançado, venha até aqui na frente, para junto como ovelhas de um só aprisco, orarmos juntos pela proteção do nosso pastor divino. Amém? Sou aquele que insultou o Salvador, que do céu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica o chá. Que com furor fez acusações. Se fui eu quem fez ao Calvário subir, se fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim. Oh, quanto mal me fiz, ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto porque me ama assim. Eu quem o fiz sofrer, ele me perdoou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei e redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quando amou a sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. Amém? É esse o pastor, Jesus Cristo. Fazemos parte de um rebanho de ovelhas. E até a volta de Jesus, temos que andar juntos. Há muito trabalho pela frente,
E Deus conta com cada um de nós, porque somos um corpo. Esse corpo ele tem que crescer. No momento em que um membro ele é arrebatado pelos lobos, saiba que esse membro está sendo amputado e o corpo vai andar defeituoso. Que eu e você não venhamos ser arrebatados, que este corpo de Cristo não venha andar amputado, mas que possamos crescer, que este corpo ele possa se multiplicar até a volta de Cristo Jesus. Oremos juntos. Nosso Deus, nosso Pai, que maravilha saber, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Que alegria saber que o Senhor é que providencia tudo para cada um de nós. É o Senhor que está na porta do aprisco, a qual, se entrarmos, seremos salvos. E podemos entrar e sair e acharemos pastagens em Ti. Obrigado, Senhor, por saber que em meio ao vale da sombra da morte o Senhor está conosco, porque a Tua vara, o Teu bordão nos consola. Sabemos que se a ovelha tiver de cair no desfiladeiro, o Teu bordão é que há de nos socorrer, de nos redimir de volta para o Teu rebanho. Em saber que o Senhor, se for preciso, vai usar a Tua vara para quebrar alguns pontos de nossa vida. Eu não sei, possa ser orgulho, possa ser avareza, possa ser autossuficiência. Eu não sei, Senhor, o que é que muitas vezes tem impedido de estarmos a entrar no Teu aprisco. Mas se for preciso, Senhor, quebra a nossa pata, porque sabemos que ao quebrar o Senhor há de nos carregar em Teus braços, irá cuidar de nossas feridas, e nunca iremos ser dispersos dos Teus rebanhos. O Senhor tem, ó Deus, vários rebanhos espalhados sobre a superfície dessa terra, onde aqui se encontra uma pequena porcentagem deste Teu rebanho. Que em Cristo Jesus possamos crescer e multiplicar, que possamos trabalhar juntos, unidos, de mão dada, Senhor, para que o inimigo de nossas almas, que é o lobo voraz, chamado Satanás, ele não venha arrebatar nenhuma dessas ovelhas do Teu rebanho, mas que possamos juntos, ó Deus, aquelas ovelhinhas que ainda não se encontram neste aprisco, que ao Senhor convém conduzi-las, onde ela há de ouvir a Tua voz e haverá um só rebanho e um só pastor, que nós possamos ser usados como instrumentos em Tuas mãos para trazer essas ovelhinhas para o Teu redil. Querido Deus, não há ninguém perfeito aqui. Nosso corpo está manchado com a nova do pecado, mas somente a Tua justiça, Senhor, a Tua capa santa e redentora, para cobrir nossas manchas, pecado o qual nos leva à perdição. Só a Tua justiça, Senhor, para nos conceder salvação exclusivamente em Ti. E naquele grandioso dia, toda esta igreja, eu creio, todos que se encontram aqui estarão salvos, porque entrou pela porta do aprisco, o qual passou por Ti. Aquele que entra será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mas não só esses daqui, Senhor, mas muitos outros, os quais irão vir, porque acreditaram em Ti, confiaram em Ti, e sabem que andando contigo está em segurança. O lobo não vai arrebatar, o mercenário muito menos, porque o Senhor é o pastor das ovelhas, o Senhor dá a vida pelas ovelhas. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado por nos conduzir. Eu entrego este rebanho que se encontra aqui em Teu aprisco, ó Deus, nesta manhã, em Teus braços, Senhor. Cuida de cada um de nós, pois é em nome de Jesus que nós Te oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor.